Glória a Deus. Eu quero declarar nessa noite que muralhas irão cair por terra em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua vitória, nessa noite irá chegar para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém? Josué capítulo 6. Aleluia. Apenas 2 versículos, o 15 e o 16. Aleluia, glória a Deus. Amém? Josué 6, versículo 15 e 16. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim: e sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, quando nós estamos aqui estudando a Bíblia, a palavra do Senhor, a Bíblia nos relata que Moisés, ao morrer, o Senhor escolhe ali um sucessor. E quem é o escolhido? Josué. E nós podemos ver aqui na palavra do Senhor que o Senhor diz a Josué para ele ser forte, corajoso, porque o Senhor já sabia o que Josué iria passar. Então, por muitas vezes, aleluia, o Senhor, quando Ele nos levanta, Ele não vai nos mostrar, aleluia, a trajetória que nós vamos passar, mas Ele vai nos mostrar as promessas. E ali havia uma promessa sobre aquele povo, a promessa de conquistar uma cidade. E a palavra do Senhor diz que Josué, o Senhor dá uma ordem a Josué, e diz a Josué, né, para que pegue ali os chifres, aqueles sacerdotes, e para que rodeiem aquela cidade por 7 dias, e que no último dia rodeassem ali por 7 vezes. E Josué faz o quê? Obedece a ordem de Deus, mesmo sem saber o que iria acontecer. Por muitas das vezes o Senhor faz isso conosco. O Senhor nos dá ordens, o Senhor nos manda fazer coisas que às vezes o cenário está infavorável para nós. E eu creio que ali aquele povo olhando para aquela muralha daquele tamanho, olhando aquilo ali, dizendo: como que isso vai cair? Porque a Bíblia diz que aquelas muralhas eram grandes e muito bem feitas. Era coisa que o braço humano, aleluia, não poderia derrubar. Mas só que nós esquecemos, aleluia, que quando vem uma ordenança do céu sobre a nossa vida, o Senhor, o mesmo Deus que dá ordem é o mesmo Deus que garante. E ali o Senhor estava com aquele povo. Ali o Senhor estava mostrando, estava provando a confiança deles. Então eu quero dizer para você nessa noite que vai ter situações que o Senhor vai permitir na nossa vida, para saber aonde está a nossa confiança, para saber aonde está a nossa fé. Aquele povo poderia muito bem ter olhado para aquelas muralhas e ter dito assim: não vai cair não, vamos voltar. Esse negócio de dar 7 voltas, 7 dias, não vai dar certo. Mas eles confiaram no Deus que mandou eles ir. E quando o Senhor nos manda ir, Ele nos garante, aleluia. Quando o Senhor manda a gente fazer algo, aleluia, Ele nos garante naquilo que Ele nos ordena. O céu está dizendo hoje para nós: eu sou o Deus de garantia na tua história. Eu sou o Deus que garante o teu ministério. Eu sou o Deus que garante a promessa na tua família, na tua vida sentimental, espiritual, profissional. Aleluia, uma promessa de
Deus sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que Ele se arrependa. Então o Senhor, Ele vai cumprir. E quando nós estamos aqui lendo esta palavra, aleluia, nós podemos, aleluia, entender que as muralhas, elas caíram através da obediência e da fé daquele povo. Porque, irmãos, trazendo para os dias atuais, às vezes nós levantamos campanha de 7 dias, de 1 mês. Às vezes nós estamos orando por algo há muito tempo, aleluia. E quando nós estamos orando, buscando e não estamos vendo nada acontecer, fadigada, nós fazemos o quê? A queremos desistir. A pensar que não vai acontecer porque nós não estamos vendo. A pensar que o Senhor não vai cumprir, porque aos nossos olhos não tem nada acontecendo. Mas enquanto nós obedecemos, enquanto nós temos fé, enquanto nós nos colocamos na posição que o céu quer que nós estejamos, o Senhor começa a trabalhar ao nosso favor. E não é necessário que nós estejamos vendo para que Ele faça. Porque nós somos um povo tão incrédulo. E eu digo isso não falando dos irmãos, mas também de mim. Que nós só cremos em algo se a gente vê acontecendo logo. A gente só acredita que o Senhor está mesmo naquela situação se nós vermos. Mas ali Josué não precisou ver, aleluia, aquelas muralhas caindo logo para ele, aleluia, acreditar numa promessa, para ele acreditar naquilo que o Senhor tinha declarado. Pelo contrário, ele fez aquilo que o céu ordenou. Eles rodearam aquelas muralhas por 7 dias. E eu quero dizer para você, aleluia, que quando nós somos obedientes, glória a Deus, é impossível o Senhor não agir a nosso favor. É impossível o Senhor não trabalhar nas nossas causas. Aleluia. Humanamente aquelas muralhas não poderiam cair. Mas há um Deus que Ele faz coisas sobrenaturais nas nossas vidas. E o que pela força humana não poderia acontecer, aleluia, pelo sobrenatural aconteceu naquele lugar. O Senhor está dizendo para nós aqui, ei, o que aquilo na tua força não pode acontecer, o céu Ele faz por ti. Glória a Deus. O céu Ele trabalha ao teu favor. Só é necessário que nós confiemos no Senhor. Só é necessário que nós possamos obedecer à voz do Criador. Mas é tão difícil, irmão, ser obediente. É tão difícil nós pegarmos uma ordem de Deus, aleluia, e traçar aquele projeto. E traçar aquilo que o Senhor nos declarou. Aleluia. E aquele povo foi insistente. Quantos de nós, na primeira guerra, na primeira batalha, queremos desistir? Quantos de nós, quando nós olhamos para o cenário, para a circunstância, nós queremos desistir porque não está favorável, não está da forma que nós queríamos que estivesse. E o Senhor, Ele não depende do nosso cenário para trabalhar, mas Ele depende da nossa fé. Ele depende da nossa confiança, da nossa perseverança. E quando eu falo sobre isso, sobre cenários, o Senhor me traz, aleluia, a lembrança sobre Ana. E a palavra do Senhor nos diz que Ana estava ali em uma situação desesperadora. A Bíblia diz que Ana, aleluia, ela tinha uma amargura na alma.
Por quê? Porque a sua rival, Penina, podia gerar e ela não gerava. Porque Penina, ao gerar, provocava Ana. Então o cenário de Ana era um cenário de desespero. Era um cenário rebaixar e de canto de choro. Era um cenário onde ela olhava e dizia que talvez nada pudesse acontecer, aquela situação não pudesse mudar. Aleluia. Arabaiaxá. Riba, darabaiaçou de cantaramanaia. Mas a Bíblia nos revela que o mesmo Deus que fecha a madre, foi o mesmo Deus que fez Ana gerar Samuel. Então o cenário da tua vida, aleluia, não importa para o Senhor. Talvez você está passando por uma situação, aleluia, que tu esteja olhando e achando que não tem jeito, que tu esteja olhando e dizendo vai ser difícil isso acontecer, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite, aleluia, para te dizer que não importa o que tu esteja passando, não importa qual luta tu esteja enfrentando, aleluia, Ele é o Deus que muda cenários. Oh, aleluia. O cenário de Ana era cenário de choro, era um cenário de lamentação. Mas o Senhor mudou aquele cenário para um cenário de alegria. Então aqui Josué, ele não se atentou para aquelas muralhas. Ele não se atentou, aleluia, para a altura daquelas muralhas. Ele não se atentou que aquele lugar estava tão fechado, aquele lugar estava tão fortalecido, aleluia, que não poderia cair, não, irmãos. Ele se atentou para uma ordem que veio do céu, Arabaxai de Cantaramanaia. E o Senhor está dizendo para nós nessa noite, aleluia, não se importe com o que fulano está dizendo, com o que Beltrano está falando, Rebarabaxai, se atente para aquilo que eu estou ordenando sobre a tua vida, Arabaxai, porque a tua obediência vai fazer muralhas caírem. Glória a Deus. Talvez a muralha seja alguém da tua família que ainda não aceitou Jesus. Talvez a muralha seja uma porta que tu espera que se abra e ainda não se abriu. Talvez a muralha, Rabaxai, seja teu esposo que ainda não aceitou o Senhor, aleluia, como único e suficiente Salvador. Talvez a muralha seja um filho teu, Rebarabaxai, que está perdido, que está ali no lamaçal de pecado. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer que nessa noite, Rebarabaxai, através da tua obediência, muralhas irão cair por terra, Arabadaia, Sonda e Cantaramandaia, e o Senhor fará acontecer aquilo que para ti é impossível. Eu quero te perguntar hoje, o que é impossível para ti? O que é impossível para ti? Para aquele povo, talvez olhar aquelas muralhas e pensar que elas iriam cair, era algo impossível. E a própria Bíblia nos relata que ali não foi a força humana, foi a fé, foi a persistência, foi a obediência à voz do Senhor. E quantas vezes nós queremos receber algo da parte de Deus, mas nós não queremos persistir, nós não queremos obedecer, e em poucas ocasiões a nossa fé ela esmorece. O Senhor me trouxe aqui para fortalecer algo que tem dentro de ti nessa noite. Talvez você chegou aqui, Rebarabaxai de Cantaramanaia, com a tua fé pequena. Talvez você chegou aqui, aleluia, com a tua pouca força. Porque não é fácil, irmãos, nós estarmos buscando a presença de Deus. Não é fácil, aleluia, nós deixarmos, aleluia, depois de um dia cansativo,
deixar, aleluia, a nossa casa, o nosso comodismo e virmos buscar a presença do Senhor. Mas eu creio que nessa noite, que se você está aqui é porque o Senhor queria falar contigo. É porque tem alguma muralha na tua vida que precisa cair nessa noite. Porque ontem, quando o Senhor me entregou nessa palavra, Arabaxaia, o Senhor disse: ei, eu quero derrubar muralhas, Arabaiaxai de Cantaramanaia, em vida de pessoas ali naquele lugar. Aleluia. Arabaxai. E o Senhor está dizendo para ti nessa noite que não é na força do teu braço. Não é na força do nosso braço. E eu quero dizer para vocês que quando o Senhor fala com vocês, Ele está falando comigo também. Porque tem situações nas nossas vidas que nós queremos, porque queremos e queremos resolver com a nossa vontade. Rabaiachai, do nosso jeito. E às vezes nós estamos orando: Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, liberta, Arebachai de Cantaramanai, Senhor, entra nessa situação, nessa causa, mas na primeira oportunidade a gente entrega e pega de volta. E como que o Senhor trabalha? Como que o Senhor age? Rebaçou de Cantarabaxaia, Ribarabadarabayaçou de Cantarabaxaia. Tem pessoas aqui, irmãos, que o Senhor vai permitir passar um estreito. Rebarabadaiaçou, Ricanto e manai de passo e de cantarabaxaia. E o Senhor está dizendo assim: ai, de canto não é uma punição. Ricanto e badaço rebaxai, mas é para despertar algo. Rebaçou de canto dentro de ti. Recanto e manai de passo e de cantarabaxai. Esse jovem, te levanta aí em nome de Jesus. Rebarabadarabaxai, Ricanto e manai de rebaçou. Irmãos, eu amo entregar profecia de carro, de moto. Eu amo entregar casa, Rebarabaxai. Mas também quando o Senhor, Rebarabaxai, quer exortar, Ele exorta. E o Senhor diz que vai te fazer passar por um estreito, Rebarabaxai, de canto. Ele está dizendo assim: filho, não é para te punir, entenda. Rebarabaxai, mas é para despertar algo dentro de ti. Rebarabaxou, espiritualmente. Arabadarabaiaxai, Ribarabadaiaçou. Aleluia, Deus. Rebarabaixai. Porque eu vejo uma chama dentro de ti. Só que é como se essa chama fosse às vezes inconstante. Às vezes ela está queimando muito, mas às vezes parece que ela vai. Aí o Senhor vem e levanta de novo. E o Senhor diz: eu vou permitir acontecer, eu vou permitir tu passar, abaiaçou de cantarária, para que haja uma busca diferente. Mas o Senhor está dizendo: não é punição. Rebarabaxai de cantaramanaia. Sou eu querendo te levantar, abadarabaiaxai de cantarária, para uma nova dimensão. E o Senhor diz: ei, não é dimensão da terra, arabaiaxai, é dimensão do céu. Meu Deus. Ricanto e badaço, remanderebaiaçou de cantarabaxai. Porque tu tá num período, eu vejo como se tu fosse um vaso nas mãos do oleiro. Rebarabaxai de canto, mas o Senhor diz assim: ei, Ele vai passar pelo processo, aleluia, de eu amassar o barro. Rebarabaxai de cantarabanaia. Vou eu amassar o barro, Ribarabadarabaixai de cantaramanaia, e vou deixar o vaso conforme me apraz. Porque o Senhor está dizendo: eu tenho muito para derramar dentro de ti. Eu tenho muito para transbordar dentro de ti. Mas primeiro eu vou amassar. E tu verás o que eu farei. Assim diz o Senhor no teu ministério. Meu Deus. Ai, decanto e baraço, rebaiaçai. Meu Deus do céu. Oh, aleluia, aleluia. O Senhor me revela que tem pessoas aqui que estão insistindo em algo específico.
E o céu manda dizer que virá resposta. Rebarabachai decanto esse povo, aleluia, ao receber uma ordem do céu, persistiu, teve fé, arabachai, teve obediência. E o Senhor está dizendo, rebaçou nesta noite a persistência, arabadarabachai, ribarabadarabaxai, está te levando, ai, decantarabanai, rumo à tua vitória, ricanto imanai, de passo e decantarabachai, meu Deus, te levanta aqui, mulher, rabadarabaçu, ricanto imanai, Aleluia, Jesus. arabaçou. Tem vitória da parte do céu. Aleluia. Por causa da persistência. Por causa da persistência. O céu irá fazer. Recanto e manai de passo e decantarabachai. E o Senhor diz: ei, sou eu que trago à existência o que não existe. Sou eu que faço, rimanderebachai, sou eu que dou ordem. Salmo 91, se eu não me engano, verso 11, diz assim: e dará ordem aos teus anjos ao meio. Ai, rebarabadarabaxai. O céu está dizendo: eu estou dando ordem nessa noite. A anjos, ribarabachai, decantarabanaya, ribarabarabaxai, rebaiaçou. Aleluia. Ribarabaçou, estou dando ordem, filha. E a ordem não é da terra, a ordem é do céu. E quando a ordem é do céu, ela tem que ser cumprida. Quando a ordem vem do céu, rebarabachai, eu manifesto a minha glória. Rebarabaçou, decantaramanai, defaço e decantarabachai. Não há nada impossível ao Senhor teu Deus. E quando eu pego nas tuas mãos, eu vejo um óleo, rebarabachai, rimanderebaçou. Há um óleo sobre as tuas mãos, erebaiachai. E o Senhor está dizendo: usa, ribarabadarabadarabaiachai, derebaçou, decantaramanaya. Porque há um mistério do céu, ribarabachai, com a tua vida. Remanderebaçou, o Senhor está dizendo: abre a tua boca e profetiza. Rimanderebaçai, independente do cenário. Abre a tua boca, rebarabachai, decantaramanaya, Ezequiel, e profetiza, arabadaiachai, derebaçou. Aleluia. Arabachai, derebaçou. Aleluia. O Senhor, Ele não precisa que a nossa vida esteja toda arrumada para trabalhar nela. Ao contrário de nós. Porque às vezes a gente diz: ah, eu não vou casar porque eu não tenho uma casa. Ah, não vou ter um filho porque a gente bota sempre, né? 1000 coisas. O que não é errado, nós cremos, né? Tudo certinho. Mas a gente esquece que nós servimos um Deus que Ele não necessita do nosso cenário para trabalhar na nossa vida. O que para ti agora parecia impossível, para o Senhor é nada. A Bíblia diz que aquele mar estava revolto, que havia uma tempestade ali, mas quando o Senhor dá ordem, quando Ele abre a boca e diz assim: aquieta-te mar, aquieta-te vento, rebarabachai, decantaramanai, imediatamente tem que aquietar. O Senhor está dizendo: só basta uma ordem minha, rebarabachai, decantaramanai, para eu mudar a tua história e o teu cenário. Oh, Espírito Santo. Erebadaiaçou. Glória a Deus. Recantui, badassoremanderebachai. Glória a Deus. E o Senhor disse a Josué bem no início, antes de dar ordens a ele: ei, Josué, ser forte e corajoso, porque ele já sabia o que vinha pela frente. O nosso Deus, Ele conhece o ontem, o hoje e o porvir. Ele já sabia, aleluia, as dificuldades que Josué iria encontrar. Ele já sabia que Josué ia precisar ser forte, que ia precisar ter coragem. Aleluia, rebarabachai, decanta, para conduzir aquele povo.
Ele já sabia, que se Josué não tivesse coragem, quando ele visse aqueles muros, aquela muralha, ele ia olhar e ia dizer: eu estou voltando para trás. Mas o Senhor deu ordem. E quando o céu dá ordem, ninguém pode revogar. Ser forte e corajoso. O Senhor diz que Ele deu ordem sobre a tua vida. Remante, coloca de pé. E quando Ele dá ordem, ai, não tem homem que revogue. E o Senhor está dizendo para ti que tu nasceu para dar certo. Ai, rebaçou. Ricanto e manai de passo e de cantarabaxaia. E o Senhor está dizendo: tem muralhas dessa noite que caem por terra. Tem muralhas dessa noite, rebarabaxai e rebaçou, que estão caindo por terra por ordem minha. Ribarabadarabaixai e rebaçou de canto e manaia. Sou Deus da tua vida. Eu sei porque te escolhi e para que te escolhi. Eita, glória a Deus. E o Senhor está dizendo: ei, ser forte e corajosa. Porque tu ainda não está nem na metade da caminhada que eu tenho para ti. E é necessário que tu tenha força. É necessário que tu tenha coragem. E o Senhor está dizendo: ei, porque que na primeira guerra que eu te coloco, tu quer desistir? O Deus, o Deus que permite a guerra, Ele garante vitória. O céu visita o teu coração nesta noite. O céu visita a tua alma. Oh, meu Deus. Oh, aleluia. Eu vou entregar o que o Senhor está falando. Eu via tu num caminho, rebarabaxai. Ribarabadaiaçou de cantaramanada. E era como se houvesse dois lados. Ribarabachai de Ribarabadarabayaçu, meu Deus. Ricanto e manai de passo e de cantarabachai. E tu pegou o caminho, rebarabachai de cantaramanaia. Mas eu te via querendo retroceder. Ai, rebachai deste caminho que tu entrou. Ribarabaçou de canto, meu Deus do céu. Ai, rebarabachai de cantaramanaia. Eu não estou entendendo o mistério, mas o Senhor diz que tu está entendendo o que Ele está falando. Rebarabachai de cantaramaceia. Ô Senhor. Oh, aleluia, Deus. Ribarabarabayaçu. E o céu está dizendo: ei, o caminho de volta não é fácil. O caminho de volta, meu Deus. Mas o Senhor diz que independente de qualquer coisa, Ele te escolheu. Ele diz: eu te escolhi, sei porque te escolhi. Rebarabachai, hoje desce um bálsamo sobre a tua vida. Arabadarabaiachai, desce um bálsamo. Ribarabachei. O Senhor diz: eu tiro o peso. Arabaiachai das tuas costas. Ribarabaiachai, decantarabanai, deface, decantarabachai, toda opressão maligna, toda tristeza na alma. Rebarabachai, nós repreendemos agora, Pai, pelo poder e autoridade. Ribarabachai, rebaçou. Arabadarabaiaçou. Ricanto e manai, defaço e decantarabachai. É forte, irmãos, é uma presença gloriosa do Senhor neste lugar. Há uma presença gloriosa. Jesus, vem aqui na frente. Arabachai. Abre as tuas mãos. Iribaxei. Derebadarabaiachai. Ribarabadarabaixai de cantaramanai. Há uma autoridade sobre a tua vida. Em nome de Jesus.
E o Senhor está dizendo: eu não te escolhi para ser igual a ninguém. Ricanto e manai de passo e de cantarabaxaia. O que for preciso mudar, eu vou mudar, mas eu não te escolhi para ser igual. Arabadarabaxai de cantaramanaya. Ribarabaxai, o que precisar mudar vai ser eu que vou mudar, assim diz o Senhor. Ribarabaxai de cantarabaceia, meu Deus. Ribarabaxai de cantaramanaya. Pastora, faz um favor aqui. Toca nesse óleo, rebaixar e toca nos pés dela. Rebaixou, o Senhor está dizendo assim: vou te levar em muitos lugares. Oh, aleluia, Deus. Tu vai pisar em muitos lugares, arabaxai, de cenário desfavorável. Rebarabaxai de cantaramanaya. Ricanto e badassorebaxai, tu vai pisar em lugares de cenário desfavorável. Mas o Senhor está dizendo: ei, rebaixai através dessa atitude. Eu vou mudar cenários na tua vida. Em nome de Jesus. Ricanto e Em badassorebaxai. nome de Jesus. Remanderebaxei de canturibaceia. Sou eu, Deus, aramanderebaçou de cantarabaxai, que conduz a tua história. Rimanderebaxai de canto, sou eu, Deus, que sei o que estou fazendo. Remanderebaçou de canto, o Senhor está te dizendo: não te preocupa de onde vem, como vai vir. Rebarabaxai de cantaramanai, porque sou eu que vou fazer. Rebarabaxai de cantaramanai, meu Deus. E o Senhor diz assim: nesta noite até as tuas finanças eu visito. Arabaxai de canto, porque a vontade de Satanás é travar. Rebarabaxai de canto, aramanai, a tua vida financeira é diminuir. Rebarabaxai o patamar. Rebarabaxai de canto, aramanai, sabe por quê? Por causa da fúria na tua vida. Rebarabaxai de canto, aramanai, porque Ele sabe do teu coração. Ribarabarabaxai. Mas o Senhor diz assim: ai, rebaço. Remanderebaxai de cantaramanai. Aleluia, Deus. Sabe aquela passagem que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Rebarabaxai de cantaramanai. Ribarabadarabaçou. Sou eu, o Deus, que desfaço nessa noite toda investida maligna. Rebarabaxai de cantaramanai. Ribarabadarabaxai de cantaramanai. O Senhor diz assim: eu entro dentro daquele lugar hoje, ó. Ribarabaxai de cantaramanai, e diz: ai, rebarabaxai, lanço por terra todo demônio que estava querendo se levantar ali. Rebarabaxai de cantaramanai. Ribarabaxai, toda inveja agora cai por terra. Toda palavra contrária, toda maldição lançada. Rebarabaxai de canto, ribadassorebaxei andarai. Meu Deus. O Senhor diz: sou eu que te garanto vitória. Eu que vou adiante de ti. Rebarabaxai de cantaramanai. Eu que vou adiante de ti. Aonde tu pisa a planta dos teus pés, ai, é eu, o Senhor, contigo. Ribarabadarabaxou de canto, não temas. Não temas e não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ribarabadarabaxai, assim te diz o Senhor. Ai, rebaxai. Ricanto e manai de passo. Eu quero dizer para os meus irmãos que nesta palavra em Josué 6, o Senhor está nos ensinando, aleluia, que situações que aos nossos olhos nós não podemos resolver, a nossa busca, obediência e persistência em Deus faz com que se resolva. Aquilo que os nossos braços, aleluia, a nossa força não pode fazer, há um Deus que faz. Arabaxaia. Mas para que Ele faça, nós devemos fazer a nossa parte. Josué recebeu uma ordem e Josué obedeceu. Então obedeça a voz e o comando do céu sobre a tua vida.
Obedeça, Arebaxai, porque a Bíblia diz que é melhor nós obedecermos do que nós sacrificarmos. Josué obedeceu. A Bíblia diz, aleluia, em Gênesis, que o Senhor dá uma ordem a Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Como é que eu tenho tudo, tenho minha família do meu lado, o Senhor dá uma ordem do céu sobre a minha vida, eu sem entender nada, sem saber o que vai acontecer, vou lá e obedeço. É confiar no Deus que nós servimos. É confiar no Deus que tudo pode. Oh, glória. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu a voz do Senhor. Então eu quero te dizer, talvez tu tenha muitos motivos para não obedecer hoje. Talvez tu tenha muitos motivos, aleluia, para dizer não. Eu não vou mais persistir, eu vou desistir. Mas o Senhor está dizendo que a batalha não é pela força do teu braço, mas é pela tua obediência e persistência em Deus. É a tua obediência que vai determinar aonde tu vai chegar. Porque quando nós obedecemos a voz do Senhor, aleluia, Ele nos leva a dimensões que nós nunca imaginamos viver. É difícil obedecer, irmãos. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor e obedecemos, Ele faz coisas grandes nas nossas vidas. Ele nos pega lá do lamaçal de pecado, lá do monturo. E a própria Bíblia nos diz que Ele nos faz assentar no meio dos príncipes. Isso aqui é sentar no meio dos príncipes. Das pessoas que estão buscando a presença de Deus. Das pessoas que querem, aleluia, fazer e dar o melhor para o Senhor. Talvez tu não tenha nada. Talvez para ti esteja faltando muita coisa, mas tu escolheu nessa noite a melhor parte, que foi vir buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Talvez na tua casa esteja tudo dando errado. Talvez no meio da tua família, do teu casamento, com teus filhos, esteja a maior guerra. Mas nessa noite tu escolheu vir aqui. E é por isso que o céu está dizendo: eu estou derrubando muralhas a favor do meu povo nessa noite. Porque ouviu a minha voz e veio me buscar. Amém? Glória a Deus. E já eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer o convite. Que o céu continue abençoando.